boa tarde a todos. Meu nome é José Roberto Sevieri. Eu trabalho na Planet Franchising. A Planet Franchising é uma feira que acontece tanto virtual como presencial. Essa é a nossa presencial, do que a gente vem fazendo. A cada 3 meses a gente faz uma em São Paulo. E a digital a gente faz a cada 15 dias. Pronto. A cada 15 dias a gente faz essa feira digital e a próxima, daqui 2 semanas, vai ser em Porto Alegre. Então, é dessa forma que a gente tem levado as franquias, as marcas, os projetos, as oportunidades desse fabuloso mundo dos negócios de franquia para os interessados em franquear e entrar nesse mundo. Esse mundo é um mundo testado, de negócios testados, onde as pessoas que compraram uma franquia ou compram uma franquia vão encontrar um negócio já tratado, já treinado, um negócio já testado, onde aquelas pessoas que estão entregando a franquia, treinando o franqueado, treinando as pessoas que estão entrando nesse mundo, eles vão receber um pacote, um processo do qual eles vão ter uma chance de sucesso muito maior do que se eles empreenderem sozinhos. Hoje nós sabemos que a cada 100 negócios abertos, cerca de 40 negócios não conseguem atingir o 2º ano, enquanto que as franquias, esse número é abaixo de 4%. Então, é um negócio muito importante, e é importante fazer aquilo que você está acostumado a fazer, com o negócio que você está acostumado a fazer. E é para isso que a gente está fazendo esse seminário junto com a feira, para trazer essas informações, tanto aqui como na internet, onde o pessoal está no nosso canal Planet Franchising, assistindo pelo YouTube. Então, a gente sempre traz as informações, tanto ao vivo como presencialmente, que esse é o nosso novo mundo do híbrido, né, Tiago? Sem dúvida. O Tiago está aqui com a gente. Deixa eu só. Aqui, o Tiago Bertiges, ele é da Bertiges Consultoria, um especialista na área de franquia, e ele vai falar para a gente o seguinte: eu vi uma franquia, eu olhei a franquia, eu achei legal, o cara me contou um monte de coisa, eu acho que eu vi um documento que chama COF, que eu não leio o que é, não sei nem para que serve aquilo. Então, como eu vou ter certeza que esta franquia que eu olhei é a escolha ideal para mim, a escolha certa para mim? Como é que eu faço isso? Tiago, como é que eu faço? Bem-vindo, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Sevieri, obrigado a todos. Essa é uma grande incógnita que tem no mercado como um todo, tá? A pessoa que normalmente que são investidores, quando vão falar de franquia, a pergunta que sempre me fazem é: qual é a franquia certa? Então, mais do que isso, a franquia certa, ela leva alguns fatores de negócio. Muita tecnologia para mim, rapaz. Vamos ver se eu acerto. Para onde eu vou? Aqui. A gente fala principalmente 5 pilares para a gente pensar a franquia certa. O primeiro é o pilar de investimento. Muita gente fala do investimento de franquia pensando em taxa de franquia, produto, taxa de obra, mas não é somente isso. Você precisa ter um capital de giro para alguma necessidade. Fora isso, as pessoas que dependem somente da franquia como seu negócio, ela precisa ter pelo menos 8 meses de substância financeira para poder dar o negócio como continuidade. Hoje, o investimento em franquia, ele não só se limita à compra da franquia, em sim um negócio como um todo. Esse é o primeiro ponto sempre. Entender qual franquia está dentro do seu orçamento, de que forma ela está dentro daquilo que você imagina. Tá? O segundo ponto é a escolha do mercado. Nós da Bertiges Consultoria damos muitas consultorias para franqueados, investidores. E o que acontece muitas vezes é que o cara compra uma franquia sem saber o mercado, sem estudar o mercado, apenas abre uma franquia, acreditando que o mercado da franquia pode se evoluir sozinho. Na verdade, ele precisa ser em conjunto, tanto da franqueadora quanto da capacidade do franqueado em saber administrar o negócio. Para isso, é muito importante fazer um estudo de mercado, entender se esse mercado que você está participando está de acordo com o que você pensa, com o que você acredita. Então, o que a gente vê muito são franqueados que abrem um negócio e não fazem ideia de como operar esse negócio.
Então, se você tem um conhecimento de mercado, tudo fica um pouco mais fácil. Lógico, você não é um especialista, estou falando principalmente de investidores. Você não é um especialista, mas você consegue sim ter uma visão em relação a isso. O terceiro ponto sempre é pesquise as franqueadoras. Hoje temos um mercado de franquias cada vez maior dentro do Brasil. Tanto grandes franquias como micro franquias, como os diversos modelos de franquias. Então, o que a gente sempre orienta é pesquisar a integridade e o mercado de cada franqueador. Como conhecer realmente se ele está capacitado para te dar todo o apoio que um franqueado realmente necessita. Às vezes a franqueadora não tem essa capacidade de poder te apoiar em todos os momentos. E a gente sentiu muito isso com a pandemia. Muitas franqueadoras não tiveram a velocidade de adaptar os seus negócios para o franqueado neste momento de pandemia. E nós ainda estamos vivendo um momento pandêmico, hoje bem menor, graças a Deus, vacinação, tudo mais, com as ciências. Mas estamos num momento ainda pandêmico, que a gente não sabe se de repente vem uma nova variante, um novo lockdown. Então, de que forma as ferramentas de marketing digital, omnichannel, delivery, drive-thru, a franqueadora consegue colocar para o franqueado? Então, entender a necessidade, entender a capacidade da franqueadora é um dos pontos principais que um franqueado novo tem que ter. Depois disso, analisar a COF, a famosa COF, como diria o Xavier, a circular de oferta de franquia. Na COF tem todas as informações que uma franquia pode e deve fornecer aos seus franqueados. Sem essa análise criteriosa, e nós vamos ter hoje outros especialistas falando do mercado, bem mais especialistas que eu, no mercado jurídico, que possam dar embasamento para vocês, vocês precisam ter essa visão para saber até que ponto a franquia consegue te fornecer e consegue te amparar juridicamente. E o último ponto é, leiam o contrato. É um ponto que eu brinco muito, que o pessoal acaba assinando um contrato sem saber se pode trabalhar com produto XYZ, de que forma pode trabalhar com esse produto, se forma pode trabalhar com a precificação. Por incrível que pareça, existem franqueados que acabam assinando com uma franquia sem ter conhecimento pleno do contrato, daquilo que ele pode e qual é o dever dele em relação a isso. Então, quando a gente fala do universo de vamos abrir uma franquia, qual franquia? Antes de pensar qualquer coisa, temos que analisar esses 5 pontos. Falando que é muita tecnologia para mim, onde eu aperto? Foi? Foi. Falando especificamente no mercado de franquias, tá? O mercado de franquia, o último relatório que nós temos do terceiro trimestre de 2021, apresentamos um crescimento do mercado como um todo de 48%, atingindo o faturamento de 41,1 bilhões de reais. Então, não é um mercado qualquer. A gente não está falando do mercado que está começando agora, está falando do mercado de mais de 30 anos, com toda a maturidade. Foi o que o Xavier falou. A taxa de insucesso dos negócios de franquias chegam a 4%. Mas, mesmo assim, precisamos entender de que forma e qual modo a gente tem que escolher o nosso negócio. Os segmentos que mais cresceram nessa pandemia, principalmente nos últimos 2 anos, foram o segmento de casa e construção, com um crescimento de 33%, saúde, bem-estar e beleza, 11,8%, e o mercado de alimentação. Por mais das restrições que houveram no mercado de alimentação, que a gente considera restaurantes, distribuição e comércios, foi um mercado que se adaptou muito rapidamente. Por quê? Porque ele não sentiu o rompimento da cadeia. Por mais que não estava aberto fisicamente, o delivery fez com que ele pudesse operar de forma a ser rentável. Hoje, mais do que nunca, temos que ter um negócio rentável, um negócio que seja sustentável. Em contrapartida, nossa, 2-0 para o botãozinho aqui, gente. Em contrapartida, tivemos setores realmente muito afetados em relação à pandemia, principalmente o setor de hotelaria e turismo, onde teve uma queda de 32%. Mesmo assim, quando retornou o setor de hotelaria e turismo, quando começou a liberação de viagens a negócio, viagens a passeio, hotéis e tudo mais, houve um crescimento de 500% em relação ao período mais crítico da pandemia. Para você ver como, mesmo em queda,
as franquias conseguem ser um negócio lucrativo. Fora isso, tivemos a alimentação como food service com queda de 2,2%, que foi onde tivemos o rompimento da cadeia. Por quê? Porque muitos restaurantes fecharam. E, devido à quebra desses negócios, o ramo de food service foi um dos mais afetados. E os serviços educacionais foi o terceiro mais afetado, com queda de menos 0,2%, pelo devido problema estrutural que tivemos na educação nos últimos 2 anos. Não só o problema da pandemia como em si, mas a falta de remuneração do mercado como um todo, fizeram com que migrassem do serviço educacional pago para o serviço educacional gratuito. E com isso houve um encolhimento do mercado. A gente vai falar dos tipos de franquias existentes. Então, depois de analisar o mercado, depois de analisar qual segmento, de entender tudo isso, a gente vai falar dos tipos de franquias existentes. Porque hoje o mercado de franquia te dá algumas opções em relação ao modelo de negócio. Seja ele franquia unitária, franquia master, micro franquias, franquias de conversões e a novidade que eu estou trazendo. Então vamos falar um pouquinho de tudo isso. Franquia unitária é o modelo de franquia mais comum. É o modelo de franquia que a gente encontra praticamente 75% no mercado, onde a franqueadora te dá uma licença para o franqueador iniciar as operações numa unidade X, num local pré-determinado. Esse local pré-determinado é de escolha entre franqueado e franqueador. Então, para quê? Para te dar uma proteção em relação ao local. Então, ele te dá para não ter uma concorrência direta, para a gente não ter 2, 3 unidades dentro do mesmo shopping, dentro da mesma galeria, dentro da mesma rua. Então, ele te protege em relação a certos negócios. Nesse sentido, essa franquia te dá uma certa reserva de território, onde, normalmente, ele te dá uma exclusividade para você poder trabalhar com maior segurança. Franquia Master. A franquia Master é quando um franqueado adquire em determinada região a capacidade de representar a franqueadora e implantando os negócios. A franquia Master, ela te dá uma maior remuneração. Por quê? Porque você vai fazer a operação junto com a franqueadora. Nesse caso, o administrador ou terceirizado consegue fazer um investimento maior, mas seu lucro ele também é maior, porque você praticamente terceiriza essa expansão junto da franqueadora. Microfranquias. Hoje o mercado brasileiro vem crescendo cada vez mais o mercado de microfranquias. São franquias que a gente considera de até R$90 mil. Essas franquias de até R$90 mil são franquias que estão crescendo cada vez mais devido à pandemia. Pessoas que querem investir, pessoas que tiveram seu emprego cessado, que pegaram sua rescisão, seu fundo de garantia, e não necessariamente precisam de um local físico. As microfranquias também podem ser estabelecidas por home office ou qualquer outra forma de trabalho. Ela basicamente não exige esse ponto físico e ela se tornou muito popular nos últimos 2 anos. Mas atente-se sempre pela estrutura da microfranquia. Hoje no mercado a gente vê algumas outras formas de negócios, por exemplo, dropshipping, que é o famoso vende meu produto e eu entrego para você, e tem gente chamando isso de franquia. Isso não é um modelo de franquia, isso é um modelo de dropshipping específico no canal de e-commerce. Então precisa ter muito cuidado em analisar a COF e o seu contrato para realmente ser uma microfranquia, te dar o apoio de uma franqueadora. Por favor, mais um. E a franquia de conversão, que é a forma mais rápida e mais, digamos, rentável para uma expansão em quantidade, que é a conversão de bandeira. A franquia de conversão, às vezes, ela faz com que o seu negócio acabe se transformando dentro daquilo que o mercado te pede. Um exemplo claro para mim é sempre as lavanderias. O cara tem uma lavanderia X, ele entende no mercado, ele conhece o mercado, ele não está performando no mercado, mas ele faz essa conversão de bandeira. Nessa conversão de bandeira, ele consegue trazer todo o apanhado do suporte da franqueadora, fazendo com que ele tenha uma nova visão do negócio, e principalmente a visão do consumidor,
de não ser a lavanderia do Thiago, e sim a lavanderia XYZ, que já tem experiência no mercado, tudo mais. Por favor. E a novidade. Não ia vir aqui apresentar sem trazer uma novidade para dentro do ramo de franquias. E o que é essa novidade? Por favor. É a Zast. A Zast traz uma nova ideia de franquias. É uma distribuição de licenças para franqueados na área de delivery. Ou seja, tenha o seu delivery. Por favor. Mais um, por favor. Hoje, o mercado brasileiro, por mais que nós temos aí o iFood, Uber Eats, que agora está saindo do país, mas Rappi, James Delivery, entre outros, 9 entre 10 pedidos são feitos pelo telefone ainda. Fora isso, cidades do interior, e eu posso dizer com propriedade, não tem iFood. Mal tem o iFood. Entre outras opções. Por quê? Porque esse mercado não chega em pequenas e médias cidades. Ele está muito concentrado nas grandes capitais. E você acaba ajudando o comércio local e, mais do que isso, entregando uma experiência, porque ele não é um delivery voltado somente para comida. Ele é um delivery de tudo. Dentro dessa plataforma pode ser cadastrada qualquer tipo de negócio. É um negócio de licença, onde você vai dominar e você vai escolher qual negócio você vai trazer para dentro do seu aplicativo. Saia do vermelho, cor do iFood, venha para o azul. A ideia justamente é sair da ideia de você estar no negativo, da taxa do iFood, que hoje está em torno de 27%, para trazer uma novidade para o comerciante. Hoje, a Zast tem a menor taxa do mercado, 6%. Então, ela traz para o comerciante 6% em relação a cada transação. Fora isso, ela não cobra taxa de instalação, ela não cobra mensalidade e ela não cobra taxa de fidelidade. Ou seja, o restaurante pode entrar e sair a hora que ele quiser. A casa de carnes pode entrar e sair a hora que ela quiser. A farmácia pode entrar e sair a hora que ela quiser. Fora isso, a Zast traz uma novidade. Em grandes capitais ou em grandes centros, ela vai ter a licença por bairro. Por quê? Hoje, o bairro tem vários ambientes que você acaba nem conhecendo. Casas de doces, pequenos restaurantes que entregam marmitex. E esse pessoal acaba não tendo competitividade dentro da plataforma do iFood, por exemplo. Outro ponto de diferencial da Zast para o iFood. O iFood, ele te deixa num raio determinado. Ele não abre aonde você quer atuar. A Zast não. A Zast, você escolhe seu campo de atuação. Então, com isso, o seu bairro, você consegue atender o seu bairro, os bairros próximos e fazer com que todo mundo conheça o seu negócio. Aqui a gente tem uma planilha de simulação em relação a pedidos. Então, se nós tivermos 22 empresas cadastradas, com a média hoje do mercado é de 9 pedidos, mas a gente consegue simular com 5 pedidos, vezes o ticket médio de R$40, você consegue ter R$132 mil em vendas. O que a Zast oferece? Ela cobra 6% para o lojista. E o franqueado recebe 25% desse 6%. Então, ele consegue ter um retorno mensal, independente de cadastros de clientes, porque eles vão se tornar recorrentes. Quanto mais você cadastrar, mais clientes vão ter na sua base, logo mais faturamento você pode vir a ter. E quanto custa tudo isso, Thiago? Diferentemente de uma franquia unitária, de uma franquia master ou de uma micro franquia, esse modelo de franquia por licença, ele traz um valor mensal. Nesse valor mensal está incluído a sua licença de trabalho, o marketing local e, fora isso, os investimentos de marketing. Ou seja, a Zast vai te dar todo o aparato, então ele vai trabalhar como uma franqueadora, te dando todo o apoio de mercado em relação a materiais gráficos, a análise de mercado, análise de dados, ferramenta de CRM, e com isso você não precisa ter um investimento inicial muito alto, que é o diferencial do mercado de licença para o mercado de micro franquias ou de franquias. É algo inovador. E a licença sai R$980 mensais num período de 12 meses.
O contrato da Zast, ao contrário das franqueadoras que querem contrato de 5 anos, de 3 anos, ele é anual. Justamente para quê? Para trazer o equilíbrio para esse franqueado e poder fazer conversões no momento correto, para não deixar somente o franqueado jogado. Então, ele quer acompanhar isso de ponta a ponta. Por favor. O que dentro dessa licença vai? Vai o treinamento comercial, o apoio à implementação, o roteiro de melhores práticas, o suporte técnico, a kit boa-vinda. Só em artes, a Zast está oferecendo R$30 mil em artes, já para o seu negócio entrar com a operação. Fora isso, temos toda a cadeia de marketing colaborativo e toda a cadeia de suporte a este franqueado. Então, essa é a novidade que eu venho trazer para vocês. Além de falar um pouco do mercado de franquia, de que forma escolher a melhor franquia, trago para vocês a Zaster. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, o Eduardo está aqui para poder falar com vocês. E o que a gente puder ajudar, estou à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, espero que tenha apreciado, não tenha falado tanta besteira assim. Porque se eu estou entre especialistas, eu tenho até medo. Mas agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Como é que funciona a Zast? A Zast é a franquia de você poder usar o Zast ou para você credenciar o seu estabelecimento nele? A Zast é uma franquia para você ser dono do aplicativo. Você vai ser dono do aplicativo. E aí você credencia os lojistas dentro do seu aplicativo. Dentro daquela região? Dentro daquela região. Por exemplo, regiões acima de 50 mil habitantes vão ser divididas áreas. Mas abaixo de 50 mil habitantes, seriam um único franqueado em relação a isso. E aí esse franqueado, ele vai poder cadastrar toda a região e trabalhar no marketing para trazer os pedidos dentro do aplicativo e com todo o apoio da franqueadora. Mas, Thiago, tenho mais uma pergunta para você. Você é um profissional do setor, você tem uma empresa que dá assessoria e a gente tem visto que muitas franquias que são ofertadas, o COF está dentro da legislação, como é que ele tem que se apresentar. E a gente tem visto muitos COFs incompletos e COFs incompletos com as informações não corretas e acabam vendendo uma franquia. Existem muitas franquias que, em vez de viver da expansão, estão vivendo da venda de franquia? Existe, sim. Hoje, muita gente está trabalhando com somente a venda da franquia. Então, eu tenho pegado alguns clientes que querem realmente montar o negócio e vender a franquia. E aí, deixando, não sei se foi essa a sua pergunta, mas caso não seja, a gente reformule. Mas fazer com que o negócio estenda e repasse a outros. E agora, esse novo modelo que a Zast está propondo é o modelo de licença. Nesse modelo de licença, você vai ter todo o aparato da franqueadora, mas com a vantagem do microfranqueado, onde ele poder operacionalizar dentro das normativas da empresa, mas com a condição que ele pode operacionalizar. Muito bom. Então, isso é uma dica importante dizendo o seguinte: você compra uma franquia, aquele cofre não estava completo, você descobre que depois que aquela marca, o interesse dela era só pegar o seu dinheiro de entrada, e depois, na hora do treinamento, não tem treinamento, na hora de formação, não tem formação, daí você fica encrencado, porque você já entrou no negócio. Uma pergunta. Não, o motoboy é o motoboy do local. Repete a pergunta, porque ela não falou no microfone. Não, sem problema. A pergunta dela foi em relação ao motoboy. Quem fica responsável pela contratação do motoboy? Normalmente, o pessoal que trabalha com delivery, que é o público-alvo da Zast, ele já tem um motoboy específico. Hoje a gente sabe que o iFood ele te dá a opção do motoboy, mas como nessas pequenas regiões, ele já tem normalmente o motoboy dele. Ele trabalha muito por telefone. Então, hoje, a ideia é implementar em cidades de pequeno e médio porte, para depois fazer num segundo momento da mesma forma com o iFood. Dentro da própria plataforma você vai ter um motoboy para te apoiar em relação a isso. Só complementando o que você falou, Severo, um dos pontos que eu falo, tanto falei hoje na apresentação, quanto com os clientes que eu atendo,
leia muito bem a COF e principalmente o contrato. Pra você ter uma ideia, eu peguei um franqueado que comprou uma franquia X e não foi avisado para ele, quer dizer, estava dentro do contrato que ele podia só operacionalizar um tipo de produto da franqueadora. E quando ele fez a compra, o comercial da franqueadora não avisou isso para ele. Então ele ficou com um produto que ele não poderia operacionalizar, mas tem estoque. Imagina a confusão que deu em relação a isso. Então, mais do que uma análise de COF somente, uma análise do contrato ele é extremamente importante. Por quê? Porque se você acaba deixando passar um negócio desse, o seu prejuízo, às vezes, acaba sangrando o seu mês, acaba sangrando o seu fluxo de caixa, acaba sangrando tudo mais. Não só em relação a isso, em relação a tudo. Franquia, um excelente negócio. Começa na sua aptidão, mas o segundo passo é um passo legal, é um passo contratual, é um passo de avaliação dos documentos, para você saber que você está comprando algo que não é uma lebre. Você não está comprando gato por lebre. Muita gente compra e isso acaba prejudicando tanto quem comprou como quem vendeu também. Vai ser prejudicado porque ele vai ser processado. E vai prejudicando também o conceito de franquia. Franquia é um grande negócio, é um bom negócio, mas essas empresas que não praticam isso com qualidade acabam criando problemas, inclusive para o conceito, né, Tiago? Não, sem dúvida. Só foi um exemplo que eu citei aqui. Faz umas 2 semanas eu tive contato com um cliente, uma franqueadora, que quer fazer uma expansão, só que o modelo dela não é de franqueadora, é de dropshipping. E você explica, e o cara, não, mas eu quero vender como franquia. Então, hoje o mercado está se popularizando e se tornando, a pessoa acha que ela pode virar franqueadora a qualquer custo. E precisa tomar muito cuidado, especialmente quem compra esse negócio. Porque, às vezes, é um investidor que não conhece o mercado, então, a análise de mercado ela é principal. Além de você ter aptidão, conhecimento, amor pelo produto que você está comprando, você precisa ter o conhecimento de mercado para realmente não ser enganado. Tiago, à disposição de todos. Qualquer dúvida extra, ele está na mesa dele ali. Muito obrigado, gente. Obrigado, Tiago.